Shalom, povo de Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Como é que está a sua casa? Como é que estão os seus negócios? Como é que está a sua família? Que coisa boa poder estar junto com vocês em mais um pastoreio. Eu quero convidar, como sempre, para que você participe junto conosco. E quando eu chamo você para participar, é você pegar a sua Bíblia, né? Estar cantando junto conosco, momento de oração, vamos orar juntos. Esse é mais um pastoreio e é muito bom estar junto aqui com vocês, meditando e compartilhando a palavra de Deus, tá bom? Esse momento é muito bom e eu quero começar convidando você para nós estarmos cantando louvores a Deus. Eu sei que você dá um break aí no meio do dia, né? E a gente pode louvar ao Senhor. Não sei onde é que você está, se você está no carro, se você está ouvindo essa mensagem depois de muito tempo, depois de gravado aqui, não sei. Eu sei uma coisa, que Deus marcou um encontro com você. Eu acredito nisso. Tudo que a gente vai fazer aqui vai ser feito em nome do Senhor. Para que encontre corações, para que encontre pessoas, vidas que precisam ouvir essa palavra, precisam de uma oração, precisa cantar. E é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo,
és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. 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 Coisa boa, meu irmão. A gente fica mais leve, né? Até o mundo fala de que quem canta seus males espanta. A gente canta porque nós estamos alegres diante de uma salvação e da misericórdia do Senhor que se renovou hoje. É motivo para nós estarmos cantando. Ou você não tem motivo para cantar, né? Que bom que nós louvamos a Deus. E esse é um momento que você pode pedir oração. Mande aí o seu pedido. A gente vai estar orando agora. Tem tantas coisas, né, que a gente precisa orar, pedir a Deus graça. E eu quero que você esteja junto comigo orando, tá bom? Vamos agora entrar diante do trono da graça e falar com Deus? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Nós cremos que esse momento tão especial que tu reservastes é para que essas pessoas escolhidas por ti mesmo, Senhor, que está ouvindo, que está vendo ou que ainda vão ouvir e ver, elas possam escutar a tua voz.
Eu creio nisso tremendamente, ó Deus. Eu creio mesmo, com nenhuma dúvida de que Tu estás falando conosco através da Tua palavra, dos nossos cânticos que entoamos agora há pouco. Ó Deus, se faça presente, talvez nesse meio do dia. Existem corações que estão aflitos, está aí angustiado, alguma notícia que foi recebida, algum laudo de exame, talvez, quem sabe, uma demissão no trabalho. Senhor, o acompanhamento de alguém querido num leito de hospital, uma crise, uma demissão. Senhor, Tu sabes todas as coisas. E este é um momento que eu Te peço por todas essas pessoas que estão em algum momento com o coração angustiado, aflito, desesperado. Ó Senhor, derrame o Teu bálsamo. Abençoe cada um agora, Pai. Se é família, Senhor, que está nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder se manifeste aí nessa casa, derramando bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade. Senhor, por favor, liberte aqueles que estão encarcerados na alma. Tem tido dificuldades para dormir, tem tido, desavenças, relacionamentos rompidos. Senhor, em nome de Jesus, restaure agora. Tu tens poder para isso, se for da Tua vontade, Senhor. Por favor, restaure. Queremos Te pedir por nossa igreja, Igreja Presbiteriana das Graças, Pastor Sávio, Pastor Humberto, Pastor Jean Marques, Pastor Letinho, todo o conselho da igreja com seus presbíteros, junta diaconal, todos os ministérios, Senhor, tantos ministérios envolvidos na igreja, a construção do novo templo, Senhor, todas as agências missionárias, locais missionários que essa igreja que Tu escolheste, Igreja Presbiteriana das Graças, tem avançado nesse sertão, apoiado tantos missionários no Brasil, fora do país. Ó Deus, abençoe a nossa igreja. Em nome de Jesus, cada pessoa que entre aqui seja impactado pela Tua palavra, se sinta acolhida e amada. Meu Senhor, nós queremos Te pedir também pelo nosso país. Ó Senhor, tantos escândalos, tanto desgovernos mesmo em tantas áreas. E a gente só pede misericórdia, Senhor, pelo nosso país. Derrame o Teu poder e que todos os que estão investidos de autoridade no poder legislativo, executivo, no judiciário, que o temor do Senhor caia sobre eles. E que esses homens possam, Senhor, fazer leis justas, fazer cumprir as coisas que Te agradam o Teu coração. Que a Tua igreja tenha liberdade de propagar o Teu evangelho, Pai. Abençoe não somente aqui, mas todas as igrejas do Senhor espalhadas na face da terra. Abençoe esse momento de pastoreio, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo que for feito aqui, Senhor, até agora e daqui para frente, redunde em glória ao Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, coisa boa, abra sua Bíblia. Nós vamos agora estudar o livro de 2 Reis, capítulo 4. Vocês já devem ter visto, né? Se você for fazer ali um retrospecto rápido, né? O livro de 2 Reis, ele já começa com a sucessão de Eliseu, né? Sucedendo Elias. E a gente começa a ver que quando Eliseu pediu porção dobrada do Espírito do Senhor que estava sobre Elias, parece que ele recebeu, né? Você vê aí ele tornando as águas saudáveis lá de Jericó, né? Ele abriu ali o Jordão, onde está o Deus de Elias, lembra disso aí? Então, alguns rapazes fazem zombaria com Eliseu, né? E vem algumas ursas, né? Coisas assim bem esquisitas, mas que mostra que Eliseu era realmente um homem de Deus. Entrando aqui no capítulo 4, eu queria que você prestasse muita atenção. É um capítulo que a gente, como sempre eu falo, a gente não pode ficar palmilhando ele, né?
versículos por versículos. Por quê? Porque eles são 44 versículos e a gente tem um tempo, né, meio exíguo aqui para estar junto com vocês. Mas eu quero destacar que esse capítulo 4, ele fala muito aos nossos corações. Ele tem 4 episódios, tá bom? São 4 episódios assim bem característicos que nos ensina muito. Temos lições assim, sobejas lições para nós tirarmos e aprendermos sobre quem é o Senhor Deus. Porque aquele mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu, ele continua sendo o mesmo hoje. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então, capítulo 4, 4 episódios, tá bom? Ficou bem didático, né? Capítulo 4, 4 episódios. O primeiro episódio que nós vamos comentar, tá? Ele vai ali do versículo 1 até o versículo 7. O que é que acontece? Antes de nós, né, abordarmos o intervalo de versículos entre 1 e o 7 do capítulo 4, eu quero perguntar para você, assim, muito sinceramente. Você já se sentiu assim, faltando alguma coisa? Assim, você olha, você diz assim, rapaz, está pouco. Já teve assim essa sensação? É uma pergunta assim bem, pode parecer retórica, mas você tem o quê? Pouca saúde, poucos recursos, poucos amigos, pouca esperança, o pouco, né? Você está sem alegria, sem entusiasmo, sem força, sem saúde. E é interessante, eu queria abrir um parêntese aqui. Existem algumas operações que nós participávamos, né, quando a gente estava no Exército, e tinha uma que sempre nós somos numerados, né? Numerado, do 1 até, enfim. E era sorteado quem iria ser o 100, o número 100. E, ironicamente, esse número 100 era o camarada que, se alguém fizesse qualquer coisa errada, ele era o cara que ficava sem comida, sem dormir, sem beber, por isso que era o 100. Você talvez esteja como esse. Como a gente ficava aflito antes de iniciar essas operações na selva, na montanha, né? A gente ficava aflito para ver quem seria o 100. Eu sei que é uma história, mas você está assim, meu irmão. Eu quero dizer para você que no capítulo 4 aqui, ele ensina-nos algo poderoso. Deus usa o pouco que você tem para fazer milagres. Ele usa exatamente o pouco que você possui para fazer um milagre grande. Aqui é o azeite da viúva. Aqui conta a história, do versículo 1 ao 7, de uma viúva que era a esposa de um profeta, que morreu, um homem que temia Deus. E que talvez, eu já vi pregações dizendo que esse homem não soube gerir bem, né, as suas finanças, o seu lar, tanto é que deixou uma dívida, que agora o credor voltou e queria cobrar a dívida, como não tinha dinheiro para saldá-la, ele iria levar os filhos como escravos. Prática da época, né? E aquela viúva desesperada foi até Eliseu e disse, olha, tu sabes que o teu servo temia o Senhor e agora tem essa dívida e o pessoal quer levar meu filho e eu estou desesperada. E ele pergunta, o que é que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada. Será que não tinha nada? Será que eles ficavam dentro de casa, em pé? Não tinha uma cama, não tinha uns vasos, não tinha... Tinha sim. Mas a pessoa falou, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Veja bem que essa viúva, né, que teve essa pergunta surpreendente e responde desse jeito, a palavra de Deus diz que Eliseu pede para ela pedir à vizinhança vários vasilhas, vários potes de azeite. E ele dá um detalhe bem importante. Muitos, não poucos. E aquela vizinhança, né, contribuiu, trouxe lá as vasilhas de azeite. E
a gente percebe que quando acabam as vasilhas, acaba o azeite, e ela diz, olha, tem azeite suficiente, ele diga, pague a dívida e viva você e seus filhos com o que restou. Rapaz, foi muito dinheiro, né? Foi muito dinheiro. Então, qual é a aplicação que eu tiro disso aqui? Bote na sua cabeça, meu irmão, olha bem aqui para mim, Deus não precisa de muito para fazer o milagre que Ele quer na sua vida. Olha Abraão. Essas ironias, sabe, que Deus faz com a vida da gente. Abraão era o homem que Deus escolheu para dali sair a nação de Israel, e ele escolhe um homem que a mulher dele é estéril. Não é interessante? Porque se fosse André Peixoto que fosse iniciar essa grande operação de criar uma nação, eu iria iniciar, no mínimo, com a dona Betinha, que é minha mãe, que teve 9 filhos. Mas ele inicia com a mulher estéril. Para dizer para mim e para você que ele não precisa de muito. Ele chega para uma virgem que nem conheceu homem nenhum e ele diz, vai descer sobre você o Espírito Santo. Não existe nada impossível para Deus. Ele chega para um homem que diz assim, olha, você vai libertar o povo do Egito. Como assim? Às vezes a gente não entende a força dessa palavra, o peso que tem isso. Gente, eram 430 anos de escravo. Como é que o que é que você tem na mão? Uma vara. Mas deixa eu falar para você. Nas mãos do Senhor, esse pouco que você tem, essa coisa que você diz que não é nada, nas mãos do Senhor, vira um milagre. Deus não precisa, Ele quer usar o que você já possui. O milagre começa quando você crê, porque aquela viúva poderia dizer assim, com esse pouquinho de azeite eu vou pegar 100 botijas de azeite, para quê? Ela creu, começou a encher. Então, o milagre começa quando você entrega para Deus aquilo que você tem. O que é que você possui, o que é que você tem? Entrega nas mãos do Senhor, você vai ver o milagre acontecer, né? Então, o milagre cresce a partir da sua fé, e veja bem, ela pode ter tido assim curiosidade dos vizinhos, né? Ou desestímulo dos vizinhos enquanto a isso, né? Por que essa mulher quer tantas vasilhas? Mantenha a sua fé, creia no Senhor, o Senhor é bom. Deus faz, como diz Efésios capítulo 3, versículo 20, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. É o poder do Senhor que opera em nós, que vai fazer o milagre. Amém? Aí vem o segundo episódio, que ele está lá relatado do versículo 8 até o 17. Eliseu sai daquela cena e entra em Sunem, uma cidade chamada Sunem. Por isso que o nome da mulher não é conhecido, o nome da mulher não é Sunamita. Ela é Sunamita porque ela é de Sunem. É a mesma coisa. O nome Timba não é Timba, é Natália. O pessoal chama de Timba porque ela é de Timbaúba, entendeu? Estou brincando assim, fazendo trocadilho. Mas a Sunamita era de Sunem. E a palavra de Deus nos diz aqui, meu irmão, versículo 8 ao 17, que ela percebe que Eliseu passava na frente da casa dela e era um verdadeiro santo homem de Deus. Prepara um quarto para ele, tá certo? Um quarto bem módico, bem simples. E Eliseu quis fazer uma boa ação com aquela mulher. Quis ser grato. E perguntou assim, o que é que você quer? Aí o Geazi, ou Geazi, que era o assistente de Eliseu, falou, olha, ela não tem filho, o esposo dela já é velho. Aí ele falou assim, chama a Sunamita aqui. Olha só, por esse tempo, daqui a algum ano, você vai estar com um filho no braço. Ela falou, olha, por favor, não minta para mim. Por esse tempo, você vai estar com um filho no braço. É isso que aconteceu. Para nós encurtarmos a história, esse garoto cresce, tá certo? No tempo que Eliseu determinou, o menino nasce, o menino cresce, certo dia ele vai trabalhar com o pai lá no campo e começa a sentir dor de cabeça, né? Não sei se foi um aneurisma, né?
O menino começa a sentir dor de cabeça e o pai dele diz assim, ó, leva ele para casa, lá para junto da mãe dele. O menino chega, deita no colo da mãe e morre. Acontece uma coisa interessante, né? Ela coloca o menino no quarto, não faz escândalo, não faz nada, pede para preparar um jumento e vai atrás do homem de Deus. Quando Eliseu manda o assistente dele, né, perguntar como é que ela estava, ela diz, vai tudo bem. Que coisa interessante. É porque ela, vamos dizer assim, é uma pessoa insensível, né? Não. Era o filho prometido que morreu, mas ela não entra em desespero porque existe uma palavrinha chamada fé. Do mesmo modo como ela creu, né, que teria um filho e viu que a palavra de Deus na boca daquele homem era verdadeira, ela creu da mesma forma. O Senhor deu, ele pode voltar à vida e vai lá. Tem aquele diálogo. Isso aí, meus irmãos, por favor, não é negação da dor, é confiança acima da dor. E a gente pode até fazer uma aplicação agora que a fé, meus amados, não é ausência de problema não, tá? A pessoa, né, fez uma boa ação com o homem de Deus, teve um filho que era algo altamente improvável, e agora o filho morre. Então veja que a fé não é a ausência de problema, é a convicção que o Senhor está conosco, né? Da presença do Senhor conosco e que Deus pode reverter aquilo que parecia impossível, morto. Então, meus amados, a palavra de Deus fala que Eliseu vai lá, manda o assistente dele, né, ir lá com o bordão e o menino não reage. Eliseu vai lá, sobe no quarto, ora a Deus, se põe em cima da criança e a criança dá 7 tosses, né, 7 espirros e retorna à vida. Então, meus amados, eu fico assim impressionado, porque esse mesmo Deus que dá e que talvez esteja desvanecendo os sonhos que você tem, né? Aqui era um filho, talvez seja a esperança de um sonho de um emprego, ou um casamento feliz, ou enfim, um filho que estivesse na casa do Senhor e agora está desviado. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, nessa tarde, Deus pode fazer ressuscitar aquele que você acha que está morto. Simples assim. Que é o que aconteceu aqui. Deus pode sustentar e pode ressuscitar sonhos. O terceiro episódio, que está lá no versículo 38 ao 41, tá? É quando alguns profetas se reúnem lá com Eliseu e na hora da refeição, um desavisado vai lá, pega algumas plantas lá, né? O nome é colossíntidas. E coloca na panela, e quando o pessoal prova, percebe que existe morte naquela panela, né? Então, Eliseu, de modo bem inusitado, né? Ele pede um punhado de farinha, joga naquela panela e a turma volta a comer normalmente. A morte foi retirada da panela. Eu não sei se você está me acompanhando bem o que é que está acontecendo aqui, meu irmão, nesses 3 episódios até agora. Deus multiplicando algo que não existia. Porque o nosso Deus, a palavra de Deus diz que ele chama à existência aquilo que não existe. Vai entender esse negócio. Multiplica um azeite que não tinha. Ele ressuscita o filho de uma viúva, o filho da sunamita, de uma viúva não, o filho da sunamita que havia morrido. E agora, a panela, né, estava contaminada, levando talvez à morte de muitos profetas ali, e Eliseu com um punhado de farinha elimina a morte da panela. Qual é a panela que está contaminada na sua vida? Você acha que isso aqui
Tem morte aqui dentro. Do meu lar, do meu relacionamento, do ambiente de trabalho, das minhas emoções. Dentro dessa panela, corpo humano. Dentro dessa panela, minha casa. Dentro dessa panela, meu ambiente de trabalho. Existe morte. Deus ainda transforma ambientes tóxicos, né? Que está tão comum essa palavra, né? Relacionamento tóxico. Ou seja, contaminado, envenenado. Pessoas tóxicas. Deus transforma isso aí, sabia? Não foi só com Eliseu, não. Isso está escrito para aumentar a sua fé, aumentar a minha fé. Deus ainda é o mesmo. Ele pode mudar as coisas, como ele mudou aqui. E por último, que vai do versículo 42 até o 44. Um homem traz 20 pães para o pessoal comer. Só que tinham 100 homens. Ainda faltavam 80 pães. E Deus faz multiplicar aquele pouco e ainda sobra. Meus amados, é o princípio que mais tarde vai aparecer lá no ministério de Jesus também, né? O milagre não está no muito que você tem. Pelo contrário, eu acho que o camarada que tem muito dinheiro, ele se estriba até nas próprias riquezas, na própria força. Não se glorie o sábio na sua inteligência, o forte na sua força, né? O rico na sua riqueza. Não, quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, se você conhece ao seu Deus, esse Deus, nesses 4 episódios do capítulo 4, que multiplicou o azeite da viúva, que ressuscitou o filho de uma mulher, que tirou a morte de uma panela que iria contaminar, intoxicar, iria matar alguns profetas. E agora ele multiplica pães para alimentar um número maior do que ele tinha recebido. Então, meus amados, eu quero dizer para você aqui, concluindo, que se eu fosse fazer uma equação matemática para o capítulo 4, o pouco mais fé mais obediência é igual milagre. O pouco mais fé mais obediência é igual a intervenção sobrenatural. Milagre de Deus. Não sei qual é o pouco que você tem hoje, né? Ou às vezes até a perda, como foi a morte do filho, né, da sunamita. E quero dizer para você que Deus supre o que falta, Deus multiplica o pouco, ressuscita aquilo que morreu, Deus purifica o que está contaminado e supre o que está faltando. Então, meus amados, essa é o grande ensinamento do capítulo 4 que eu tiro para mim e para você. Eu acho que assim gostaria de fazer 3 perguntas muito sinceras. Eu queria que você fosse muito sincero em me responder. Eliseu fez uma pergunta à mulher, né, que estava desesperada, endividada, a ponto de perder seus filhos para os credores como escravo. O que é que você tem em casa? Pouca alegria, pouca comunhão entre irmãos, pouca alegria, pouco relacionamento entre marido e mulher. O que é que você tem em casa? Quantas vasilhas, né, você está disposto a apresentar para o Senhor? Correr atrás para que o Senhor encha. Você está criando espaço para Deus agir dentro da sua casa? Naquilo que você diz que tem muito pouco ali no azeite? Talvez você esteja como aquela viúva sem recursos, como a sunamita esperando uma promessa de Deus, recebeu e depois está desesperada numa promessa de ressurreição.
né, enfrentando perdas, Deus age, meu amado. Entendeu? O pouco, mais fé, mais obediência, igual ao milagre. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? De uma forma bem didática, o capítulo 4, eu acho que você deveria ler com mais calma. A gente, né, citou os episódios, mas não lemos os 44 versículos. Faça isso e você vai ver. O Deus que multiplica o azeite, o Deus que ressuscita, o Deus que tira o que é tóxico, o que está contaminado, e o Deus que multiplica. É esse o nosso Deus. Que Ele possa encher o seu coração de fé, de esperança, porque o nosso Deus não mudou. Amém? Então que Deus abençoe muito sua vida. Eu quero orar agora com você e mais uma vez eu quero dizer, o Deus do milagre ainda continua sendo o mesmo. Ó Deus eterno, Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, de Eliseu, que agiu, por isso que lá em Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas tentações, homem como nós, e orou para que não chovesse e não choveu. A terra não deu orvalho. Ele faz questão de dizer que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração, que se o teu povo orar, não é presunções, não é triunfalismos, não é nada disso. É um Deus que se preocupa conosco. Ele sabe a dor do que está faltando, sabe a dor do que está contaminado, sabe a dor do que tem que ser multiplicado, sabe a dor daquilo que foi morto. Tu pode saldar dívidas agora para sempre, que vai estar ameaçando a perca. Senhor, tu podes fazer infinitamente mais, então faça isso, ó Deus, para essa pessoa que está talvez nos ouvindo e está desesperada. Nos abençoe, nos guarde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, que tempo bom. E eu gostaria de mais uma vez pedir para que você não deixe de ler a palavra de Deus, meditar nela e de acompanhar o seu momento de pastoreio. Deus abençoe muito sua vida. Um abração bem grande no seu coração. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo o coração
Desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor